Vivendo na palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor vive o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Que uso devemos fazer da palavra de Deus? Devemos viver disso. Eu estava sentado um dia em New Forest, debaixo de uma faia. Gosto de olhar para a faia e estudá-la, como faço com muitas outras árvores, pois cada árvore tem suas peculiaridades e hábitos, suas maneiras especiais de torcer os galhos e fazer crescer a casca, abrir as folhas e assim por diante. Ao olhar para aquela faia e admirar a sabedoria de Deus em fazê-la, vi um esquilo correndo ao redor do tronco e subindo pelos galhos, e pensei comigo mesmo: esta faia é muito mais do que é para mim, pois é sua casa, sua vida, seu tudo. Seus grandes galhos eram as ruas principais de sua cidade e seus pequenos galhos eram as vielas. Em algum lugar daquela árvore ele tinha sua casa e o mastro de faia era seu alimento diário. Dele vivia. Bem, agora, a maneira de lidar com a palavra de Deus não é meramente contemplá-la ou estudá-la, como faz um estudante, mas viver disso como aquele esquilo que vive em sua faia. Deixe que seja para você espiritualmente sua casa, seu lar, sua comida, seu remédio, sua roupa, o único elemento essencial da vida e do crescimento de sua alma. Conheço alguns que pegam a palavra de Deus e brincam com ela. Estão interessados nas suas narrativas, estudam as suas histórias à luz da investigação moderna e assim por diante. Mas não foi concebido apenas para um propósito como esse. Pães não são colocados na mesa para serem esculpidos em formatos diferentes, simplesmente para serem vistos. Eles são feitos para serem comidos. Esse é o uso adequado do pão e esse é o uso adequado da palavra de Deus. Alguns fazem ainda pior do que isto. Eles não brincam com a Bíblia, mas lutam por ela. Eles lutam ferozmente por uma doutrina e condenam todos os que não conseguem aceitar sua interpretação particular dela. Acho que ouvi pregadores que me parecem trazer uma doutrina com o propósito de lutar por ela. Tenho um cachorro que dorme com um tapete e quando eu for para casa esta noite, ele vai trazê-lo e sacudi-lo diante de mim. Não que ele se importe particularmente com seu tapete, mas porque ele sabe que eu direi: eu aceito. E então ele vai latir para mim e em sua língua dizer: não, você não vai. Existem algumas pessoas que buscam as doutrinas da graça exatamente desta maneira. Posso vê-los trotando junto com a doutrina da eleição apenas para que algum arminiano possa discutir com ele sobre isso e então eles possam latir para ele: não haja assim, amado. O pior instrumento com o qual você pode derrubar um homem é a Bíblia. Destina-se a que vivamos, não para ser a arma de nossas controvérsias, mas nosso alimento diário, com o qual nos alegramos em viver. Não creio que as nossas Bíblias nos tenham sido dadas para que pudéssemos simplesmente empregá-las como telescópios para perscrutar os céus, para tentar descobrir o que vai acontecer dentro de 50 anos. Estou cansado das profecias e especulações que, via de regra, não terminam em nada. Conheço alguns irmãos com que não se pode conversar sobre nenhuma passagem, mas dizem: você não viu o último livrinho da RBS? Essas não são as verdadeiras iniciais do Bom Irmão, no qual ele diz que esta passagem não se aplica a nós, destina-se apenas aos judeus. Ou então, isso foi apenas para a igreja no deserto e não para nós nesses dias. Não façamos mau uso da palavra de Deus, mas valorizemo-la como o pão do qual devemos viver. O homem não vive só de pão. Mas como podemos viver de palavras? Pergunta 1. Você falou bem. Não podemos viver de palavras se elas são palavras de homens. Mas não há nada como a palavra de Deus para viver.
A essa palavra devemos a nossa vida. Ele nos fez existir. Ele falou a alma em nosso corpo. Por essa palavra de Deus somos mantidos vivos diariamente. Deixa Deus reverter isso e dizer: voltem, filhos dos homens, e devemos voltar imediatamente ao pó de onde viemos. Certamente foi pela palavra de Deus que começamos a viver espiritualmente. Cremos em Cristo através da operação eficaz da sua palavra. A semente viva e incorruptível foi semeada em nosso coração e por ela começamos a viver. E é por essa mesma palavra que a nossa alma tem sido sustentada na vida. Até este momento, você e eu não recebemos nenhum alimento do Espírito Santo, exceto pela palavra de Deus, que é o alimento do Israel espiritual no deserto deste mundo. Cristo disse: minha carne é realmente comida e meu sangue é realmente bebida. E é por ele, como a palavra de Deus, que a nossa vida deve crescer ainda mais. Não há desenvolvimento do cristão que venha a ele de qualquer forma a não ser pela palavra de Deus, encarnada ou inspirada. Aquele que nos falou para existir deve nos falar para sermos ainda mais fortes. A fé é um dom de Deus, mas a segurança também o é. A primeira centelha de vida é o dom da graça de Deus, mas também o é a chama seráfica do zelo. Tudo isso vem da palavra de Deus, e quando estivermos prestes a entrar no céu, o último toque que nos aperfeiçoará não será dado por nenhuma ferramenta de gravação, mas pela palavra de Deus. Nosso Senhor orou por seus discípulos: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E essa palavra completará todo o processo. Veja, então, amado, o que seu espírito mais íntimo deve viver: a santa palavra de Deus. Irmãos e irmãs, posso perguntar se todos vocês estão suficientemente conscientes desta grande verdade de Deus? Você nunca recebeu vida espiritual pelos seus próprios sentimentos. Foi quando você acreditou na palavra de Deus que você viveu. E você nunca obterá um aumento na vida espiritual e crescerá na graça pelos seus próprios sentimentos ou pelas suas próprias ações. Ainda deve ser por você acreditar nas promessas e se alimentar da palavra. Não há outro alimento para suas almas. Todo o resto, no final, será apenas casca. Portanto, você está com fome? Venha e alimente-se da palavra. Você se desviou? Venha e alimente-se novamente da palavra. Deus cura seu povo alimentando-o. Como assim? Você pergunta. Quando a igreja de Laodiceia não estava nem fria nem quente, de modo que Cristo sentiu que deveria vomitá-la de sua boca, mesmo assim ele disse ao anjo daquela igreja: eis que, acreditando isso por uma fé viva dada por Deus, continue a viver da mesma maneira e cresça pela palavra. Alimente-se disso continuamente, para que você possa ser forte no Senhor e na força de seu poder. Acreditando isso por uma fé viva dada por Deus, continue a viver da mesma maneira e cresça pela palavra. Alimente-se disso continuamente, para que você possa ser forte no Senhor e na força do seu poder. Agora chega ao meu último ponto, no qual quero insistir com muita urgência, que é a adaptação da palavra de Deus para a alimentação de nossas almas. De toda palavra que sai da boca do Senhor, vive o homem. Por cada palavra, se vocês se restringirem em sua alimentação a 1 ou 2 artigos, todo médico lhe dirá que há o perigo do seu corpo não receber todas as formas de nutrientes de que necessita. Uma boa variedade de dieta é recomendada para aqueles que desejam ter uma saúde vigorosa. E nas coisas espirituais, se você mantiver uma parte da palavra de Deus, você pode viver nela, mas a tendência será que você não alcance a saúde espiritual completa por falta de algum nutriente que a palavra teria fornecido a você. Você usou tudo. Cada palavra de Deus é aquilo sobre o qual o homem vive no estado mais elevado e saudável. Veja, por exemplo, a doutrina da palavra de Deus. Não gosto de doutrina, diz alguém.
Você sabe o que está dizendo? Você é um discípulo, mas não gosta de ensinar, pois doutrina significa ensinar. Um discípulo dizer que não gosta de ser ensinado é o mesmo que dizer que não gosta de ser discípulo e, de fato, que não o é no verdadeiro sentido do termo. Qualquer que seja a verdade estabelecida na palavra de Deus, é importante que a conheçamos. Diz alguém, mas existem algumas verdades de Deus que não são importantes. E eu não conheço nenhuma. Nos lugares onde lapidam diamantes, eles varrem o pó porque o próprio pó dos diamantes é valioso. E na palavra de Deus, toda a verdade é tão preciosa que a menor verdade, se é que existe tal coisa, ainda é pó de diamante e é indescritivelmente preciosa. Mas você objeta: não vejo que tal verdade tenha qualquer utilidade prática. Você pode não ver, querido amigo, mas é assim. Se eu pudesse escrever a minha experiência como pastor desta igreja, poderia mostrar que houve pessoas convertidas a Deus através de doutrinas que alguns poderiam considerar improváveis de produzir esse resultado. Conheça a doutrina da ressurreição para levar os pecadores a Cristo. Conheci dezenas de pessoas que foram trazidas ao Salvador pela doutrina da eleição. Exatamente o tipo de pessoas que, até onde posso ver, nunca teriam vindo se a verdade de Deus não tivesse sido uma doutrina angular que simplesmente tocou seus corações, no lugar certo e encaixados nas fendas de sua natureza. Acredito que tudo o que está na palavra de Deus deve ser pregado, deve ser crido e deve ser estudado por nós. Toda doutrina é proveitosa para um fim ou outro. Se não for comida, é remédio, e as crianças às vezes precisam tanto de um tônico quanto de leite. Cada planta do jardim de Deus responde a algum bom propósito. Portanto, cultivemos todas elas e não negligenciemos nenhuma doutrina. No entanto, quando chego à palavra de Deus, descubro que nem tudo é doutrina e descubro muitos preceitos. Agora, talvez um homem diga: não me importo com os preceitos. Costumávamos ter um grupo de supostos cristãos que, se pregassem sobre qualquer dever de um crente, diziam imediatamente: não podemos suportar a palavra dever. Tem um som legal nisso. Lembro-me de dizer a alguém que me chamou de pregador legal. Tudo bem, legal significa legal. E você quer dizer, suponho, que sou um pregador legal e que você é uma pessoa ilegal para se opor à minha pregação. Mas assim costumava ser. Se você pregasse a boa e sã doutrina, se você pregasse sobre os privilégios dos crentes, então eles ficariam tão satisfeitos quanto possível. Mas quando você começou a falar sobre as partes práticas da palavra de Deus, imediatamente eles ficaram ofendidos. Não é de admirar, pois a consciência deles os incomodava por negligenciar essas partes das Escrituras. Mas, queridos amigos, vivemos de acordo com os preceitos e também com as doutrinas, e elas se tornaram para nós o nosso alimento necessário. Você sabe como Davi disse sobre os mandamentos do Senhor: mais desejáveis são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces também do que o mel e o favo de mel. Além disso, por eles é avisado o teu servo, e na observância de para eles há uma grande recompensa, do que o mel e o favo de mel. Bendito seja Deus, há também uma grande parte deste livro que está repleta de promessas. Queridos amigos, conheçam bem as promessas. Muitas vezes achei proveitoso consultar aquele livrinho no qual o Dr. Samuel Clarke organizou as promessas nas Escrituras sob diferentes títulos. É muito útil, quando você está com problemas, referir-se a todas as promessas feitas àqueles que estão em circunstâncias semelhantes às suas. Por exemplo, aos doentes, ou aos que vivem na pobreza, ou aos que sofrem calúnias. Ao lê-las, uma após a outra, vocês dizem para si mesmos:
Este é o meu talão de cheques. Posso retirar as promessas conforme preciso delas, assiná-las pela fé, apresentá-las no grande banco da graça e ir embora, enriquecido com a ajuda presente em tempo de necessidade. Essa é a maneira de usar as promessas de Deus. Mas, queridos amigos, grande parte da palavra de Deus está relacionada com a história. Aqui você tem a história da criação e da queda, de Abraão e de Isaac, de Jacó, de Moisés e dos reis, príncipes e povo de Israel. Você pergunta, talvez, isso é comida? Certamente. Há críticos hoje em dia que falam com desdém do Antigo Testamento e falam como se os evangelhos compreendessem toda a palavra de Deus. Até as epístolas são consideradas de qualidade inferior, mas isso está tudo errado. É de cada palavra de Deus que o homem vive, e muitas vezes uma história dando-nos um exemplo de fé ou uma prova da fidelidade de Deus em ajudar seu povo provado, torna-se um alimento mais adequado do que a promessa por si só poderia ser. Há mais força, dizem os homens, no concreto do que no abstrato. Certamente há mais poder numa coisa colocada na vida real do que naquela mesma coisa meramente declarada em palavras. Se alguma vez você for às galerias de arte em Versalhes, poderá percorrer, eu ia dizer, quilômetros de galerias, entre retratos de reis e homens notáveis de diferentes idades, mas não verá ninguém parando para observá-los. E você também não se importa em vê-los você mesmo. São apenas retratos, mas no andar de baixo há pinturas dos mesmos homens, só que retratadas em ordem de batalha ou em várias posições que os mostram em ação. Agora você fica de pé e olha para eles, pois está interessado na representação das cenas em que viveram. Então, às vezes as promessas de Deus ficam penduradas como quadros na parede e não as notamos. Mas quando vemos homens que confiaram nessas promessas e provaram a sua veracidade, então há uma espécie de interesse humano sobre eles que chamam a nossa atenção e fala aos nossos corações. Nunca negligencie as partes históricas da palavra de Deus, pois elas estão repletas de alimento para os filhos de Deus. É precisamente o mesmo com relação às profecias. Certa vez ouvi o Sr. George Miller dizer que gostava de ler a Bíblia inteira, repetidas vezes, e gostava especialmente de ler aquelas partes da Bíblia que ele não entendia. Isso parece uma coisa incrível de se dizer, não é? Pois que lucro poderemos obter se não entendemos o que lemos? O bom homem me disse assim. Ele disse: há um garotinho que está com seu pai e há muito do que seu pai diz que ele compreende e absorve, e ele fica muito satisfeito em ouvir seu pai falar. Coisas que estão muito além dele, mas o menino gosta de ouvir. Ele aprende um pouco aqui e ali, e aos poucos, quando ouve ano após ano. Cada parte da palavra de Deus é alimento para a alma. Então, queridos amigos, pode ser que haja uma mensagem ameaçadora que fale muito com vocês, mas que também seja muito proveitosa para vocês. Talvez em algum sábado você saia do tabernáculo e diga: nosso pastor não nos confortou esta manhã. Ele parece ter nos atormentado e nos arado. Sim, eu sei que às vezes é assim, mas é para o seu lucro, pois, como disse Ezequias, por essas coisas os homens vivem. Frequentemente acontece que precisamos ser humilhados, provados, testados e derrubados, e todo filho de Deus com a mente correta dirá: não deixe que meu treinamento seja de acordo com a minha mente, mas que seja de acordo com a mente de Deus. O sermão que mais nos agrada pode não nos beneficiar em nada, enquanto aquele que nos entristece e nos irrita pode, talvez, estar nos prestando um serviço importantíssimo. Quando a palavra de Deus sonda você completamente, abra seu coração para ela. Deixe o vento soprar por todo o seu ser e levar embora todos os trapos e relíquias que deveriam ser tirados de você.
Existem algumas palavras de Deus que são muito curtas, mas contêm abundância de alimento para a alma. Às vezes fico parado enquanto leio um texto e sinto como Jonathan quando ele encontrou o mel. Eu não consegui comer tudo, eu só pude mergulhar minha vara nele e provar. E eu queria ligar para todos vocês para ver se conseguiam limpar essa floresta tão carregada de doçura. Outras vezes, no caminho para casa, quando não tenho muito, eu mesmo, durante o sermão, o mestre me deu um banquete na estrada e eu ri comigo mesmo, repetidas vezes, de muita alegria no coração. Alguma passagem preciosa da qual uma nova luz irrompe para animar meu espírito e me alegrar no Senhor. Oh, guardem a palavra, meus irmãos e irmãs. Cumpra como a palavra de Deus e como sai de sua boca. Chupe isso em sua alma. Você não pode ter muito disso. Alimente-se dela dia e noite, pois assim Deus fará com que você viva a vida que é vida, de fato. Se há uma pobre alma aqui que precisa encontrar a vida eterna, meu querido amigo, peço que você a procure na palavra de Deus e em nenhum outro lugar. Pensei em ir para casa e orar, diz um deles. Faça isso, mas ao mesmo tempo, lembre-se de que suas orações têm pouco valor sem a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus primeiro e depois vá e diga a Deus a sua própria palavra, pois ela está em sua palavra. Palavra de promessa e não em sua palavra de oração, de que a salvação será encontrada. Lembre-se daquela grande frase no livro de Êxodo, onde Deus diz: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Não é dito, quando você vê o sangue, mas quando eu o vejo. Então, quando Deus olha para o sangue derramado e aspergido de Cristo, é então que Ele olha para você com piedade e compaixão. Olhe para onde Deus olha, e então seus olhos encontrarão os deles. Se você olhar para Cristo e Deus olhar para Cristo, então você verá o olho no olho e encontrará alegria e paz em crer. Deus Pai admira Cristo. Pobre alma, você também o admira? Então chegará um ponto em que ambos concordarão. Deus, o Pai, confia sua honra e glória a Cristo. Confia sua alma a Cristo, pois assim você estará de acordo. Deus conceda que você possa fazer isso nesta mesma hora. Lembre-se desse texto ao seguir seu caminho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Deus conceda que cada um de vocês possa ter essa vida eterna, pelo amor de Cristo. Amém.